Olá, boa noite. Hoje, dando continuidade aos nossos trabalhos de instrução sobre sistemas de injeção eletrônica, hoje vamos começar a falar sobre sistemas de ignição e sensores que ajudam no controle na ignição eletrônica. Para falar de sistema de ignição, nós vamos ter que ir um pouco mais atrás na história. Imaginando que, para haver a combustão, nós temos que ter o triângulo de fogo, né? Onde nós temos o oxigênio, o combustível, seja lá ele qual for, e o calor. E aí nós vamos ter a explosão. Bom, já falamos de combustível, já falamos de oxigênio, e hoje vamos falar da fonte de ignição, hoje para sistemas de combustão interna, que utilizam velas, utilizam as bujias ou spark plugs, como também são conhecidos. Bom, existem dois tipos de ignição. Hoje, existe o de descarga capacitiva e o de descarga indutiva. Hoje nós vamos nos concentrar no de descarga indutiva, onde o primário da bobina de ignição, alimentado com tensão de bateria, se carrega durante o tempo em que o interruptor ou platinado permanece fechado, armazenando energia. No instante apropriado, o interruptor abre a energia armazenada no primário e é transferida para o secundário, onde é gerada a alta tensão. A bobina é, na realidade, um transformador que eleva a tensão primária aos níveis necessários à geração da centelha. Nos sistemas antigos, onde tínhamos ainda o platinado, seria o melhor exemplo, para que seja mais fácil de ser entendido. Então, a energia toda ficava armazenada e quando o platinado abria, é que você tinha a centelha. Nos sistemas novos, hoje com injeção eletrônica, é muito próximo disso. Só que nós vamos precisar de um pouco mais de sistemas do que era o sistema primitivo, com platinado. Hoje temos ajuda de sensores e sistemas complexos eletrônicos para fazer praticamente a mesma função com mais confiabilidade. Não dá para falar sobre todo esse sistema se a gente não compreender primeiro a lei. Então vamos lá. A lei de Faraday, criada por Faraday-Newman-Lenz, ou a lei da indução eletromagnética, é uma lei da física que quantifica a indução eletromagnética, que é o efeito da produção de corrente elétrica em circuito colocado sob efeito de um campo magnético variável ou por um circuito em movimento em um campo magnético constante. A partir dessa lei, a lei de Faraday, é que tudo que nós vamos ver vai estar envolvido no sistema. Então, se vocês olharem aqui na animação, vocês veem que uma vez introduzido um ímã com norte e sul determinados, dentro de uma bobina se consegue a amplitude de voltagem. Então foi isso que o Faraday conseguiu descobrir lá no começo, no final do século XIX, começo do século XX. Para os nossos sistemas, trazendo isso para mais perto, ainda nos sistemas mais antigos, com bobinas que tinham o núcleo a óleo. Então nós vamos ter o terminal de saída, do lado esquerdo o terminal primário negativo, a bobina primária, do lado direito o terminal primário positivo, o óleo de refrigeração ou amortecimento eletrônico, a bobina secundária dentro, mais próxima a um núcleo de ferro, onde sai a faísca. Então essa transformação, e vocês podem notar, a diferença de volume ou a diferença das fiações da bobina primária para a bobina secundária, é que geram essa grande tensão. Só que aqui, nós temos um óleo para amortecer. Na verdade, o que se tinha é que se tinha um aquecimento, isso nos primeiros sistemas, e esse aquecimento era, entre aspas, refrigerado por esse óleo, além dele ter uma transferência indutiva. Muitas vezes a gente chegou a ver, ou se não vimos, ouvimos falar dos veículos que o pessoal falava que esquentavam a bobina, aí punham um paninho em cima e essa bobina voltava a funcionar. O que acontecia? Esse óleo, enquanto permanecia numa certa temperatura, ele não era condutor.
E depois de uma certa temperatura, ele acabava conduzindo muito em pequena quantidade, interrompendo o fluxo da bobina. Então não era criado o fluxo de corrente na bobina. Nesse tipo de sistema, como a gente pode ver aqui, dá para se medir o enrolamento entre a bobina primária, que deve ser, isso em tese, 0,75 a 0,81 ohms, ou seja, menos de 1 ohm, e a isolação entre um núcleo e qualquer um dos pontos da bobina primária, que é de 10.000, 11.000, de 10K a 11K ohms. Isso é o que a gente lê normalmente quando está se fazendo o teste para saber se essa bobina não está entrando em curto-circuito ou se não está rompido o enrolamento primário ou secundário. Nesses sistemas de ignição, aqui até exemplificamos nessa bobina que vocês devem estar vendo aí, um óleozinho na base dela, mas na verdade ela não tem isso. Ela não tem mais óleo. As bobinas novas têm um princípio diferente, onde dentro a isolação é feita por uma resina. Essa resina ela não é condutora. Essa resina tem uma transferência térmica bastante alta, então também serve como um amortecedor térmico. E a grande novidade é ter um núcleo, que antes era um núcleo interno, um núcleo de ferro, de ferrite, hoje ele é exposto, ele fica para o lado de fora da bobina, que também funciona, dá o mesmo efeito. Nós podemos fazer um teste nisso também. A bobina primária, vista aqui do lado esquerdo, deve ter em torno de 0,3 a 1,5 ohms de resistência, ou seja, de transferência. Virando a bobina virada para cima, para os terminais onde sai a faísca, deve estar entre 5.000 e 7.000 ohms, 5K a 7K. Visto esse lado da bobina, vamos passar para os sistemas integrados que ajudam no controle eletrônico. Um dos sensores importantes hoje que mandam uma informação super importante ao computador é o sensor de detonação, que é piezoelétrico. Esse sensor de detonação, conforme vocês podem ver aqui, esse sensor é muito simples, ele tem apenas um conector e um ponto para ser fixado ao bloco ou à parede do motor. A ideia de se utilizar um piezoelétrico, para que vocês entendam, o cristal piezoelétrico, ele quando sofre uma ação mecânica, ele produz, como se fosse uma micro bateriazinha, ele produz como reação uma voltagem, tá? Então seria algo como isso aqui, ó. Ao pressionar, isso estamos exagerando, mas ao pressionar ele emite, ele cria uma voltagem. Seria como uma pedra que toda vez que você dá uma martelada nela, ela gera uma voltagem. Qual é a ideia de se utilizar isso? Toda vez que a detonação se faz fora do momento exato da queima, normalmente antes do momento exato, uma pré-detonação, você tem um distúrbio, que é a famosa batida de pino. Para que o computador faça a modificação do ponto de ignição, é que se utiliza esse sensor, que é um sensor que a gente chama de sensor de detonação, mas poderia ser chamado também de sensor de batida de pino. Quando o motor inicia a esse distúrbio da batida, ou esse distúrbio mecânico, o computador já é informado desse distúrbio e vai alterando o ponto de ignição. Na presença do fenômeno de detonação, a unidade de comando corrige o valor de avanço obtido no mapa de ignição, diminuindo-o. O fenômeno de detonação ocorre dentro da câmara de combustão e se caracteriza pelo aumento excessivo e brusco da pressão na mesma, ainda quando o pistão não atingiu o ponto morto superior. Como disse, a batida de pino. Esse sensor, como vocês estão vendo aí na tela, normalmente é fixado na lateral do bloco, né? Só como informação suplementar, o avanço é diminuído em aproximadamente 1 a 2 graus até o desaparecimento do fenômeno. Então, essa modificação do avanço de ignição é feita pelo computador. O sensor de detonação, como eu havia dito, que é um cristal piezoelétrico, ele é utilizado de uma forma genérica também em outras coisas. Esse tipo de cristal, por exemplo, é utilizado nos relógios digitais, em pequena proporção, lógico, e ele produz o inverso.
Uma vez você excitando esse cristal, ou seja, por que o relógio digital tem uma bateria? Essa bateria é utilizada para dar um pico de tensão sobre o cristal e o cristal muda a sua composição mecânica, ou seja, ele cresce, ele modifica, produzindo um movimento mecânico. E aí você consegue ter, por exemplo, um relógio digital com os ponteiros se movimentando através de uma alimentação de bateria. Esse é um processo inverso. O que nós estamos utilizando aqui é justamente o contrário. A gente utiliza um movimento mecânico para produzir uma tensão. Os sensores de detonação, tem uma série deles, um monte deles. O maior problema sempre do sensor é que aqui, ó, uma figura com maior nitidez, você vê nessa parte vermelha, bem mais fácil, onde se encontra o cristal, uma mola de retardo e uma resistência de ligação elétrica. Se ele não estiver fixado corretamente na parede, com uma pressão mecânica adequada, ele não é capaz de sentir essas vibrações. Aqui dá para ver nesse gráfico, de uma maneira bem simples, tá? Aqui, ó, o knock sensor, que é esse com a linha amarela, o momento que ele sentiu a vibração. Então, o knock, também que é igual batida, ou você bater em alguma coisa, né? Em inglês, dá para sentir a evolução dele perante essa batida. Tá, e o aperto? Já que ele tem que estar fixado de forma uniforme e adequada ao bloco do motor, é recomendado, na maior parte dos sensores, uma grande parte, 20 newtons ou 15 libras de aperto, isso com torquímetro. Um dos maiores defeitos ou características desse sistema é justamente ele perder, com o passar do tempo, esse aperto. Ele é colocado normalmente com trava-rosca, quer dizer, o parafuso de fixação recebe uma cola, trava-rosca, e por calor, trepidação mesmo, aquela acaba se soltando. E aí muita gente acredita que o sensor esteja com defeito. Então o que nós recomendamos? Primeiro, retire o sensor do sistema e com um lápis de madeira, com o motor em funcionamento, dê pequenas batidas, não na circunferência dele, na direção de onde tem um furo de fixação, para ver se o motor modifica a sua variação de ignição. Esse é um bom teste para saber se ele eletronicamente está agindo ou não. Uma vez que esteja, é só desliga o motor, lógico, e faz a refixação dele utilizando um torquímetro. Um outro defeito muito comum é a quebra da fiação ou dos cabos. A ligação eletrônica, mesmo com um cabo extremamente flexível, com o passar do tempo, em contato com calor, frio, os cabos acabam ressecando e a própria trepidação do motor acabam quebrando esses cabos, quebrando o cabo de alimentação do cristal ou da transferência de sinal para o conector. O terceiro defeito, também muito comum, é a oxidação nos conectores, não só no conector do sensor, mas muitas vezes até mais no conector do veículo, no conector da cabeação do chicote elétrico do veículo. Então, esses são os pontos principais para serem vistos nesse sistema. Outro sensor. Agora vamos falar sobre o sensor de rotação. A finalidade do sensor de rotação é bem interessante. Vamos falar sobre o efeito. O efeito Hall, que todo mundo fala sobre o efeito Hall, tal, você vê em uma série de literaturas, foi descoberto em 1879 por Edwin Hall. A partir do coeficiente de Hall, podemos determinar o sinal e a densidade de portadores de carga em diferentes materiais. Este está relacionado ao surgimento de uma diferença de potencial em um condutor elétrico transversal ao fluxo de corrente e um campo magnético perpendicular à corrente. Esse é o efeito Hall. Então é o seguinte, aqui vendo na tela, toda vez que uma superfície diferente, com transmissão diferente, de coeficiente magnético diferente, passa pela frente do sensor, esse sensor a detecta. O mais comum dos efeitos Hall, que nós começamos a compreender, foi logo na saída do platinado, quando se colocou a ignição eletrônica. Então se tinha o elemento Hall para se fazer a versão ou substituir o platinado.
Essa foi uma primeira modernização do sistema. Esses sistemas, que hoje são muito utilizados nos distribuidores e veículos ainda com distribuidor, que a maioria hoje já nem distribuidor tem mais, também foram transferidos o mesmo sistema, com a mesma finalidade, mas para eixo, por exemplo, o eixo de manivela ou girabrequim. Qual a finalidade nesse tipo de sensor? Nesse tipo de sensor é determinar em que posição se encontra o girabrequim para o computador naquele instante. Também se pode usar a relutância magnética. A relutância magnética, esse circuito consiste de um ímã permanente com uma bobina captora enrolada sobre ele. Toda vez que o metal fica à frente do sensor, a relutância magnética diminui e ao sair da frente do sensor, a relutância magnética aumenta. Tá? Então, aqui dá para perceber que quando existe o dente, por exemplo, da coroa do girabrequim está à frente do sensor, a reflexão magnética retorna para dentro do sensor. Quando não existe, ela se dispersa, não voltando para dentro do sensor na parte do ímã permanente. Tá? É também uma maneira de se conseguir o mesmo efeito, semelhante ao efeito Hall. Hoje se usa bastante isso, tanto o efeito Hall quanto o sistema magnético, no girabrequim e no sistema de comando de válvulas. A gente fala, pô, mas para que precisa o computador saber da posição do girabrequim ou do comando de válvulas? Para se fazer o sequenciamento correto na injeção de combustível. Então aqui, quando nós temos numa roda fônica, uma roda dentada, aqui a ausência de 2 dentes, por exemplo, o sistema percebe que terminou o ciclo de rotação, ou seja, aquela volta terminou e passa a zerar e começar uma nova volta. Sabendo de cada volta, o computador consegue, através de programação, determinar que cilindro, por exemplo, tem que ser injetado naquele instante. Ou, se for, por exemplo, nos comandos de válvula, em que informar o circuito que tem a informação do circuito do sensor lambda, que cilindro acabou de queimar e de que aquele gás que está sendo sentido pelo sensor lambda é daquele cilindro pré-determinado, número 2, número 3, número 1, o que for. Então, essa sensorização é que permite esse tipo de controle eletrônico. Passando também para mais um circuito eletrônico, vamos ter agora os módulos de ignição. Portanto, tivemos sensor Hall, sensor magnético e agora um módulo de ignição. Os módulos são infinitos hoje, a quantidade que tem são muito grandes, e os circuitos eletrônicos acoplados a eles ou determinados para eles também são muito grandes. Então, no módulo de ignição, nos sistemas de ignição mapeada, sejam esses do tipo estático ou convencional, ainda com distribuidor, está sempre presente o módulo de ignição, também denominado estágio final ou de potência. Nele está alojado o transistor de potência, através do qual é controlado o negativo da bobina. O módulo de ignição permite a implementação de outras funções auxiliares, entre elas as que podemos mencionar depois. Que podemos mencionar? Por exemplo, corte da corrente primária. Com a ignição ligada e o motor não funcionando, não há circulação de corrente primária, com o objetivo de evitar o superaquecimento da bobina. Limitação da corrente máxima no primário. Isso permite que o bobinado primário seja de menor resistência. Este fato favorece a carga mais rápida da bobina, melhorando assim o desempenho nas altas rotações. O módulo de ignição recebe da unidade de comando um sinal de baixa potência, geralmente uma onda quadrada, com a que controla a corrente que circula pelo primário da bobina, a alta corrente, antes do instante da geração da centelha. Então vamos ver aqui alguns sistemas de ignição. Até como curiosidade, nós pensamos em fazer um capítulo separado apenas para módulos de ignição. Então aguardem, em breve teremos capítulos separados só de módulo de ignição. Então, sistema de módulo de ignição independente. Então, olhando aqui na tela, vocês vão ter o módulo de controle, a unidade de controle, a UC, a bobina de ignição, a vela, e o módulo entre os dois. Então, o módulo recebendo o sinal de controle direto, mas separadamente. Ele está fisicamente separado no sistema.
Sistema com módulo de ignição integrado ao computador, à unidade de controle. Então esse se encontra em cima, normalmente sobre, e não dentro, sobre o módulo, a unidade de controle. Se diminui espaço, mas também se tem um problema de superaquecimento às vezes. Bobina e velas continuam igual. Sistema com módulo de ignição integrado à bobina de ignição. Em vez de estar no módulo, ele pode estar integrado à bobina. Também é possível. São sistemas também que são possíveis de ser encontrados nos carros no mundo todo. E sistema de módulo de ignição independente para cada bobina de ignição. No caso hoje dos sistemas com mapeamento com uma bobina para cada vela, você pode ter um módulo de ignição, um micromódulo, como é chamado também, para cada uma dessas bobinas. Né? São sistemas independentes. Como curiosidade, e até porque esse veículo ainda permanece em circulação, nós resolvemos fazer um capítulo à parte sobre o módulo REI. Muita gente ainda não entendeu como funciona o módulo REI. Ah, mas o carro nem existe mais, realmente. O sistema Multec 700 deixou de ser fabricado há muito tempo, da linha Monza, Cadete, Ipanema, mas muita gente ainda tem esse veículo circulando, até existem clubes desses carros. E para que fique claro um princípio de funcionamento bem simples, o módulo REI está aqui, como ele funciona. Primeiro, o módulo REI, esse HEI que vocês estão vendo na tela, significa High Electronic Ignition. Então aqui, como vocês podem ver na tela, está aqui ó, o princípio de funcionamento. Você tem na parte de cima a bobina impulsora, que está dentro do distribuidor. Aquela bobininha amarela, que às vezes ela chega a esfarelar dentro do distribuidor. Aquela bobina, quando o motor está em funcionamento, está girando, ela manda pulsos para dentro do módulo REI. Entra pelos terminais P e N. Esses pulsos são trabalhados eletronicamente por um circuito integrado dentro do módulo REI, que conversa com o computador, conversa com a ECM, a ECU. Conversa de que maneira? Ele diz, por exemplo, que já está na hora de injetar o combustível. E aí o computador injeta o combustível e devolve um sinal de controle para o módulo REI dizendo, olha, acabei de injetar. E aí o módulo REI, com essa informação, manda um pulso para a bobina de ignição para centelhar a vela. Então ele trabalha recebendo informações da bobina impulsora, enviando informação para o computador, recebendo uma informação de volta do computador e mandando um sinal para a bobina de ignição. É um módulo bastante completo. Infelizmente, esse módulo ele foi previsto a troca ou a manutenção dos sistemas que completam o sistema de ignição. Por exemplo, foi previsto na manutenção preventiva a troca de velas, cabos de vela, verificação de aterramentos e até coisas anormais não previstas no projeto, mas que acontecem, como por exemplo, existe um anel O-ring que veda a passagem do óleo, já que o distribuidor se encontra na parte superior do cabeçote. O eixo do distribuidor tem um anelzinho de vedação para impedir que o óleo de dentro de cima do cabeçote migre para dentro do distribuidor. Tudo bem, ele não migra, mas ele cria um filme desse óleo queimando ali que passa a ser um isolante. E aí o distribuidor fica isolado eletricamente, o negativo do distribuidor fica ruim, fica isolado eletricamente por causa desse filme de óleo. Então, algumas recomendações são interessantes. Se você tiver falhas muito constantes do módulo REI, retire o distribuidor e faça a limpeza do eixo externo do distribuidor e na câmara ali no cabeçote para poder limpar ali e tirar aquele filme de óleo que pode ter um isolante. Nós criamos aqui, como vocês podem ver aqui na tela, até no nosso produto nós colocamos dentro da caixinha um manualzinho pequeno com dicas técnicas, onde, como eu citei, tem lá fugas de corrente, cabo de vela, ignição, supressores, vela de ignição, bobina de ignição quando o aterramento ou a fuga de corrente, curto-circuito no supressor de ruído do rádio, ou a fiação do próprio módulo REI, o ponto 4, que é chamado de ST, se é um fio branco, se ele não está ruim ou está em curto-circuito ao sistema. É uma coisa muito importante verificar sempre o aterramento. O aterramento é principal. A falta de aterramento provoca superaquecimento
do módulo rei. Aí eu vejo de vez em quando na rua alguém com um paninho molhado, como fazia na bobina de ignição, colocando em cima do distribuidor para resfriar o módulo rei. Na verdade, ele não está resfriando, ele está propiciando um melhor aterramento eletrônico do módulo rei, por isso que ele funciona. O aterramento dele está comprometido. No projeto original, na linha Monza, Cadete Ipanema, existia inclusive, depois de uma certa série, um cabo terra ligado diretamente de um ponto fixo de negativo, próximo à bateria ou até o terminal da bateria, ao cabeçote, para se garantir esse negativo dessa parte eletrônica superior ali da parte onde está ligado o distribuidor. Então nós mandamos esse informativo, é uma bula, semelhante à bula de remédio, mas por favor, eu sei que muita gente pega remédio, toma, pega aquela bula e joga fora. Antes de trocar o módulo rei, dê uma lida nessa bula. Pode ser que ajude a resolver o problema e você não tenha que trocar tantas vezes, até de marcas. Vejo muita gente falar, essa marca não serve, vou botar da outra e queima também, e outra e queima também. Tá? Para evitar a troca desnecessária desse componente. Se vocês tiverem dúvida quanto ao funcionamento, a gente vai disponibilizar depois também a nossa página na internet que tem mais sobre o módulo rei em específico. Bom, de uma certa maneira, as falhas de ignição, do sistema de ignição, quando a gente fala de módulo, os defeitos são resultantes do aquecimento ou do falso contato que provocam falhas intermitentes. No caso de falha total, o motor deixa de funcionar imediatamente, mas infelizmente não é isso que acontece. Infelizmente, o que mais acontece são as falhas intermitentes. Por hoje, como havíamos prometido, esse é o nosso capítulo de ignição.